Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio da nossa Quarta Cível. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. E hoje eu tenho um advogado aqui que é um colega de faculdade, olha só, um colega de faculdade das antigas, doutor João Alex Sandro Ramos. Primeiro, agradecer por ter aceito o meu convite, é uma honra recebê-lo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem com o senhor? Prazer, Daniel, tudo bem? Doutor Daniel, meu colega, permita-me chamar de Daniel e Com pode certeza. ficar à vontade também para chamar de João, tá? Legal. Não temos formalidades aqui. É um prazer revê-lo, encontrá-lo depois de tanto tempo, né? É muito legal e dizer que eu sou muito fã desse seu trabalho, né? Você é um excelente profissional, eu já o conheço há muito tempo, e também esse podcast aqui, que é uma atividade muito bacana, muito legal, e que tem uma utilidade pública bastante relevante. Então, meus parabéns e, novamente, um prazer reencontrá-lo. Muito obrigado, doutor. É uma honra mesmo estar com o senhor aqui na presença do senhor. Primeiro, antes da gente começar, né, a falar do nosso assunto, que o assunto de hoje, você que está aí nos assistindo, nós vamos falar sobre o Estatuto da OAB e vamos falar sobre o Código de Ética, assuntos importantes para a advocacia, para o dia a dia da advocacia. Antes de entrar efetivamente no nosso assunto, doutor, primeiro eu queria saber qual que é a tua especialidade no contencioso, enfim, na vida do advogado, o que o senhor é especialista, o que o senhor mais faz, e tem alguma novidade na área acadêmica? Muito bem. Eu também sou um colega, sou um advogado, já atuando aqui na cidade de Atibaia já há alguns anos, né? Eu não vou falar quanto tempo para não entregar a idade, mas já faz algum tempo, nós somos contemporâneos, basicamente contemporâneos, e eu atuo na área civil, né? Essa é a minha área, tá? Dentro da área civil eu faço muita responsabilidade civil, Legal. né? Direito de família, também dentro da área civil ali, que é uma área irmã do direito civil, direito do consumidor, né? Então eu faço bastante coisa na relação consumerista e também alguma coisa voltado mais para a parte, né? Isso está na moda já há algum tempo, né? Isso surgiu, mas hoje ainda continua sendo evidente o chamado direito civil constitucional, né, que é tratar o direito civil à luz da Constituição Federal, né, que é um assunto muito bacana, e tem muita matéria dentro dessa área de direito civil constitucional que o advogado tem que se preocupar, né? Um exemplo clássico aí mesmo é a questão, né, do direito à saúde, né, que é muito importante, embora envolva ali fundamentos específicos de Constituição Federal, mas nós temos leis, né, ordinárias que tratam desse assunto e mais voltada para o âmbito civil, né? Então é uma matéria também que eu gosto muito. É um nato civilista. É isso aí. Aí, tá vendo? Eu faço podcast de sexta-feira aqui com o Dr. Sidney, só tem criminalista. Eu sou o único civilista que fica aqui cuidando dos criminalistas, porque o que eles vão falando, que direito penal é mais legal do que direito civil, eu falei, não é. Não é mais legal, direito civil é mais legal. Puxar a sardinha pro direito civil. Doutor, o senhor dá aula também lá na FAAT, né? Isso. Além da advocacia, né, eu também tive o privilégio, né, de ser convidado já também há alguns anos, né, estou completando aí 11 anos 11 anos de casa, né, nossa, que legal. 11 anos de docência, e foi uma experiência muito bacana, porque eu confesso para você que antes disso eu nunca tinha pensado, né, em dar aula, né, a profissão acabou me escolhendo. Eu prefiro dizer assim, que eu tive a oportunidade, né, eu fui e gostei, e estou lá até hoje, né, a minha primeira experiência como professor foi o ensino superior, né, e já há 11 anos, já passei por algumas disciplinas, tive algumas experiências, hoje eu tenho algumas cadeiras lá
que já há alguns anos eu estou atuando nela. Que legal e que honra, né, a gente ter um professor que forma advogados, que está fazendo o que nós fizemos lá atrás de ser estudante, hoje você é um mestre, né? Isso é muito legal, muito bom. Isso é gratificante, né? Porque quando você encontra um aluno, um ex-aluno, né, hoje advogado, né, juiz, né, magistrado, membro do Ministério Público, delegado de polícia, né, e eles falam, né, olha, eu tive aula com você, me lembro, tal. É um privilégio e é muito gratificante, né? Você passar, né, o pouco que a gente sabe, né? Que nós somos eternos aprendizes, a gente está sempre aprendendo, até mesmo na docência, né? Eu costumo falar para os meus alunos que é uma via de mão dupla, né? O professor mais aprende com os alunos do que os alunos com o professor. Então, todo dia, numa aula, num encontro lá com os alunos, a gente sempre extrai alguma informação legal, alguma coisa nova, né, que é um aprendizado, não deixa de ser um aprendizado, né? Então, isso é muito gratificante. Com certeza, muito legal. Vamos então entrar agora no nosso roteiro, né? E a nossa questão inicial, né? Na era digital, o advogado ainda é essencial à justiça? Pois é, essa pergunta ela é muito atual, meu amigo. Uma das minhas disciplinas lá na Unifaat, né, já há alguns anos, né, é ética e legislação profissional, né? E esse assunto específico, né, do advogado, da importância do advogado, né, ainda continua sendo importante, né? Se a gente analisar a Constituição, né, falando em uma profissão específica, é a única profissão prevista na Constituição é a do advogado, né? Está bem expresso no artigo 133. Né? Então, o advogado sempre foi considerado importante, né, para a administração, para a justiça. Né? Não se faz justiça sem advogado. Aquela frase célere que a gente sempre ouve. Né? Só que, assim, nós estamos numa era hoje de substituição do trabalho humano. Né? A gente pensa muito no passado, né? O que as pessoas que lutaram por nós no passado conseguiram, né? Se a gente for um pouco antes, a Revolução Francesa, né, que trouxe uma lição para a gente que o Estado precisa cuidar dos interesses sociais, principalmente do trabalho humano, né? O trabalho humano é fundamental. Isso está previsto na Constituição. Tem que ter essa proteção do trabalho humano. Só que com o avanço da tecnologia, a gente está percebendo que o trabalho humano está sendo substituído por máquinas, né? Verdade, por máquinas, né? Com certeza. E a inteligência artificial, que é o ponto que a gente É a tem IA, que chegar aqui, né? Verdade. Ela está influenciando em tudo. Em e tudo. também na advocacia, né? Sim, sim. Então, a pergunta que fica é essa, né? Para a gente poder começar o nosso bate-papo, né? O advogado ele ainda é importante frente a essas novas tecnologias, né? Principalmente a inteligência artificial, com certeza, com certeza. Eu acho que a advocacia é uma das poucas profissões, né, que sofrerão aí impactos menos agressivos com relação à IA, né? Então, a gente não pode esquecer que o advogado ele precisa pessoalmente, né, estar presente nessa relação. Então, nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial vai substituir essa atuação do advogado. Eu não sou contrário, né, à tecnologia, né, obviamente que não, mas eu acho que as inteligências artificiais têm que ser usadas, né, a favor da advocacia como uma forma de otimizar trabalho, né, mas jamais substituindo a atuação do advogado. Né? A gente chama isso muito de pessoalidade. Né? A pessoalidade sempre tem que estar presente. Né? O que permeia a relação, né, na advocacia entre o advogado e seu cliente é a confiança. Sim. Né? E essa confiança ela só alcança a plenitude, vamos dizer assim, se ela for transmitida entre pessoas, né? E não entre uma pessoa e uma máquina. Okay? Então, eu penso dessa forma. Então, eu acredito que a inteligência artificial ela é bem-vinda, né? Faz parte da nossa sociedade, da nossa atualidade, mas ela precisa ser usada com cuidado. Tá? Então, o advogado ele continua sendo essencial,
tá? E é necessário, então, essa consciência para que o advogado não se acomode, né? E não faça com que o seu trabalho importantíssimo seja substituído por uma máquina. Perfeito. Quero deixar a minha opinião a respeito desse assunto. Eu entendo, na minha vida prática, que a IA, ela ajuda muito. Vejo ela como uma ferramenta e não como um fim do meu serviço. Ela não faz o meu trabalho, ela me ajuda de forma a ser uma ferramenta, a me apresentar alguns esqueletos, né? Porque, assim, no dia a dia, às vezes a gente vai montar uma peça, por exemplo, eu faço bastante família. Ação de alimentos é arroz com feijão. A gente, durante 18 anos da carreira que nós temos como advogado, e eu estou falando porque nós nos formamos juntos, então já estou entregando a tua idade, 18 anos de advocacia, de 18 a 19 anos de advocacia, o que acontece? A gente fez muitas ações. Nós temos modelos prontos de petições que nós fizemos protocolo há menos de uma semana e chega outro cliente com uma questão praticamente idêntica. Então a gente tem os modelos nossos que a gente vai adequando, melhorando, trabalhando naqueles modelos que vão ficando cada vez melhor. Eu vejo que a IA, ela produz alguns modelos de peças muito genérico. Eu vejo que ela devaga demais, ela viaja muito, mesmo você fazendo um prompt muito bem feito, eu vejo que falta espírito, que é o advogado. O advogado é o espírito da coisa, né? A alma, né? A alma, exato, é a alma, é o que dá sentido na coisa. E aí você pede, por exemplo, para fazer uma revisão, pede para te trazer algum modelo para você comparar com aquilo que você tem e ver. Eu penso assim, que a IA, ela é uma média de vários advogados que já fizeram aquele modelo de peça. E de repente você tem uma peça e você precisa de uma ideia. O que eu posso colocar de diferente que eu não tenho aqui? Pede para a IA fazer e você compara. Opa, olha, esse assunto acho legal que eu não coloco no meu. Vou usar essa ideia. Aí você extrai aquela ideia, coloca no teu, melhora, né? Faz o que tem que ser feito, que o advogado tem que fazer o serviço dele, não adianta você deixar 100% para IA. E o fim da história eu acho que a ferramenta tem que ser utilizada com moderação. E o que o doutor falou, eu acho que se o advogado não cuidar com a inteligência artificial, vai acontecer um aborrecimento da advocacia. Deixar de estudar, deixar de correr atrás, pegar livros, estudar de verdade, fazer o trabalho do advogado e deixar tudo para IA, você vai emborrecendo, se você não tomar o cuidado. Né? Então, assim, moderação é a palavra-chave no meu ponto de vista. Fica aqui o meu voto nessa questão. Eu concordo plenamente, é isso aí. A ideia é essa mesmo, porque é uma tendência do ser humano, eu falo de todos, né? O ser humano é se acomodar. Se acomodar. Não é? Então, é buscar atalhos, né? Exato. A gente gosta de pegar atalhos. Infelizmente, o ser humano é assim. Doutor, agora vamos falar de prerrogativas. Eu vejo aqui que a gente está já no número 5. Esse é o podcast número 54. E eu vejo que a maioria dos colegas que vêm gravar comigo aqui, eles gostam muito de falar sobre as prerrogativas, é o que a gente vai falar agora, mas eles esquecem também das obrigações, né? E essas obrigações estão lá no Código de Ética, o Estatuto. E vamos falar um pouquinho de prerrogativas por enquanto. Quais são as principais prerrogativas do advogado? Por que elas não são privilégios pessoais, mas instrumentos da defesa do cidadão? Ótimo. O advogado ele deve ser pautado, né, numa lei federal, que é o Estatuto da OAB, né, a Lei 8.906, e também no Código de Ética, né? São os dois principais diplomas ali que regulamentam a atividade profissional da advocacia. Né? Eu costumo dizer que o advogado ele precisa interpretar esses diplomas com uma certa reserva, né? Existe uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, ó, o advogado ele tem prerrogativas profissionais, mas jamais prelazias pessoais, ok? Então não se pode confundir, né? O advogado ele precisa entender
que no exercício da atividade profissional existe uma legislação, né, que está ali para defendê-lo e fazer com que ele possa exercer o seu trabalho da melhor maneira possível. Não, é isso, ok? Agora, fora do exercício profissional, ou se exceder a isso, né, eu acho que o advogado ele também é um ente da sociedade e também ele precisa observar obrigações e respeitar, com certeza, né? O princípio da urbanidade, ele sempre deve estar presente em qualquer lugar, né? Falando, então, das prerrogativas, né? A gente... eu acho que as principais prerrogativas mesmo do advogado é aquelas prerrogativas que permitem com que o advogado ele possa exercer o seu trabalho, né, à luz da Constituição, ou seja, à luz da justiça, de fazer a justiça, de não ter ali qualquer tipo de fator externo, né, ou ilegal que possa fazer com que ele defenda ali de acordo com a legislação, de acordo com a lei, os interesses do seu cliente, né? Então, assim, uma prerrogativa muito importante que a gente identifica é a possibilidade do advogado sempre ter acesso ao seu cliente, né? Aqui falando um pouco da área criminal, né? Sim. É bastante comum, né, as informações de que o advogado não conseguiu ter acesso, né, ao seu cliente. Isso aí que acho que o advogado precisa ficar bastante atento, né? Porque ali não é só um direito ou uma prerrogativa do advogado, né? Veja que tem muita coisa em jogo ali, né? Ali tem a defesa de um Estado democrático de direito, né? Tem um princípio constitucional do seu cliente, né, que tem o direito de ser assessorado, tem direito a uma ampla defesa. Então, a ampla defesa já começa nesse momento, né? Então, acho que o advogado ele tem que ficar bastante atento, né, nessa questão de sempre ter esse acesso ao seu cliente, né? Então, o próprio estatuto ele prevê que esse acesso independe de qualquer tipo de instrumento de mandato, né? A procuração, independe disso. Essa conversa, né, com o seu cliente tem que ser uma conversa pessoal, né? Pessoal, reservada, né? Ou jamais ali na presença de outras pessoas, porque a partir dali já envolve sigilo profissional, Sim. né? Já envolve um sigilo profissional. E a gente bem sabe, né, que ninguém é obrigado a fazer prova contra si, não é verdade? Então, ali já começa um direito. Mas existem outras prerrogativas importantes. Acho que eu citaria ali, o próprio estatuto ele trouxe, né, o crime de abuso de autoridade previsto ali no artigo 7º, é o 7º-B do Estatuto da OAB, né? E esse crime de abuso de autoridade, ele faz menção ali a tipos penais, né, de algumas prerrogativas do advogado que não podem, né? Nenhuma prerrogativa pode ser atingida, né? Mas essas daí foram consideradas pelo legislador como umas prerrogativas de maior importância, vamos dizer assim, né? Então ali nós temos o advogado tendo a possibilidade de sempre manter esse contato com o seu cliente quando ele estiver preso, a inviolabilidade do escritório, que é um assunto bastante polêmico, né? Sim, sim. Porque envolve sigilo, o trabalho do advogado com documentos envolvendo dados sensíveis dos seus clientes, né? Sim. E a gente está falando de documentos físicos, mas agora a gente também já está na era digital, né? Então, isso já envolve computadores, né? A própria acesso a nuvens, né? Então, essa inviolabilidade não só do escritório, mas de todo o material de trabalho do advogado deve ser preservado, né? Hoje nós temos aí uma legislação que permite, né, que esse direito, né, essa prerrogativa possa ser, né, violada. Ou seja, não é um direito absoluto, é relativo. Pode ser mitigado. Pode ser mitigado, né? Perfeito. Mas aí, acho que... Mas tem que ter uma justificativa para isso, né? Ali que está o problema. Tá. Justamente nessa justificativa. A justificativa, ela pode ser subjetiva?
com algum viés. Com certeza. Isso que macula o direito. Pois é, exatamente. É essa justificativa que às vezes as pessoas podem dar uma mitigada ou uma alargada, né? Para poder eventualmente justificar e infringir um direito que o advogado tem, né? Sim. Então hoje a legislação ela fala simplesmente, o advogado, né, tem o direito de proteger os seus materiais de trabalho, o seu escritório, né? Mas poderá sofrer ali uma busca e apreensão, né? Desde que esse advogado tenha, né, haja indícios, né, de materialidade ou de autoria de crimes praticados por esse advogado. Entendi. Né? Aí fica complicado, né? Você falar que o advogado que está defendendo um criminoso é criminoso. Pois é. Né? É aí que vem a grande polêmica, né? Criminalizar a advocacia criminal. Exatamente. E eu digo mais, né? O que é indícios de materialidade e de autoria? Então, né? O que é indício? O que é? Essa né? que é a pergunta. Então, né? a gente percebe que é um dispositivo que tem uma certa subjetividade, né? São requisitos que permitem essa subjetividade. Então, essa é uma preocupação muito grande aí para que advogados possam, né, defender, né, essa prerrogativa que ela é muito importante. Tem uma prerrogativa que, infelizmente, durante a minha vida profissional, eu acabei tendo problema com essa prerrogativa, que na época processos eram físicos e eu fui impedido de ter acesso a um processo criminal no GCRIM, né, físico. Fui impedido. E eu precisava ver o processo porque havia uma audiência agendada para, acho que era 20 ou 25 dias. E eu precisava ver se o meu cliente aceitaria ou não a proposta do Ministério Público, né, para fazer a suspensão condicional lá do processo, enfim, nem lembro mais qual é o nome, tá? Eu faço mais criminal. E eu fui lá no fórum, falei, quero ver o processo. Não, o doutor não vai ver. O processo está concluído porque vai ter audiência. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não quero retirar o processo. Eu quero ter vista aos autos, pode ser na mesa do juiz. Eu vou lá, abro, só quero ver o que tem ali e a gente não vai tirar da pilha, nós não vamos mexer. Só quero olhar, vistas, direito, prerrogativa do advogado, ter acesso aos autos. Não, o senhor não vai ver. O senhor não tem direito, o senhor não vai ver. Rapaz, mas me deu um trabalho. Aí fiz um monte de coisa e, infelizmente, não resolveu. Entendo. Não resolveu. Mas algo que eu sofri na pele e que, eu não sei se o doutor já teve alguma prerrogativa que não foi respeitada pelo juízo. Eu tive, e a sensação que nós temos, mesmo procurando, né, a prerrogativa da OAB, indo, fazendo reclamação, isso e aquilo, não houve uma resolução dentro do prazo esperado. Eu queria que tudo se resolvesse antes da audiência. Eu não, sabe, sem problema, só deixa eu ver e tá tudo certo. E não foi resolvido. E isso dá uma frustração pro advogado, né? Então, assim, conheço muitos advogados que têm problemas e colegas que estão entrando agora, espero que você não tenha. Mas problemas com o não respeito às prerrogativas do advogado é igual um resfriado ou uma gripe. Um dia você vai ter. Exatamente. Né? Eu tive um problema parecido, mas não no Poder Judiciário, foi na Polícia Federal. Polícia Federal, né? Certa vez eu fui contratado para atuar. Também no passado eu teve um momento criminal da minha carreira, né? Também. E eu fui para o Rio de Janeiro. Nossa, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Polícia Federal. Polícia Federal, Rio de Janeiro, já Samauá. Meu Deus. E fui para ter acesso lá ao inquérito, né? A legislação, né? O estatuto da OAB, ele trata desse assunto. Né? Ele trata desse assunto. E é bem claro ali, né? O advogado, ele deve ter acesso, né, aos processos. E assim, a regra é, se for sigiloso, procuração. Se não for sigiloso, ele pode ter acesso, fazer apontamentos, fazer fotos, né? Então, a legislação, ela trata desse assunto. Ela excepciona duas situações, né? Uma primeira situação,
quando o procedimento ele está sendo instaurado. Ou seja, certa vez também, eu vou contar uma outra história aqui que eu me lembrei. Eu fiz parte da Comissão de Prerrogativas da OAB há alguns anos atrás, e certa vez eu fui chamado, né, para acompanhar um caso, né, e o advogado falava assim, olha, eu tô querendo ter acesso, né, mas eu não consigo. Era administrativo, numa esfera administrativa. Só que o procedimento estava sendo instaurado, ou seja, estava lá na fase da portaria ainda, sabe? Eles estavam começando o procedimento. A montar. Não tinha assinatura, ou seja, formalmente não estava nem instaurado. Mas o advogado queria ter acesso. Aí, essa é uma das exceções, né? Enquanto não estiver ali formalmente instaurado, tal, o advogado ele deve aguardar. Trazendo para o mundo criminal, enquanto estiver em fase de investigação e não tem instauração do inquérito em si ainda, o advogado não pode, porque ele vai atrapalhar a investigação, seja administrativa ou a pré-processual, né, judicial. E essa também é a segunda exceção, né, que você bem lembrou. Também o advogado não poderá ter acesso, segundo a legislação, quando houver ali uma diligência em curso, né? Como, por exemplo, uma escuta telefônica, né? Isso não vai atrapalhar a investigação. O advogado vai ligar para o cliente dele e vai falar, não fala mais no telefone, né? Então, é uma exceção que a gente encontra na legislação, né? Mas só encerrando lá o meu caso, eu fui, né, até o Rio de Janeiro e não tive acesso ao processo. Não conseguiu ter acesso? Né? Um agente da Polícia Federal não deixou eu ter acesso. Ele alegou justamente essa diligência, né? E aí eu já tinha ido até o Rio, eu já tinha ligado antes, né, para saber se o processo estava disponível. E eu tive que ir até o AB, né, lá do Rio de Janeiro. Foi indicado um colega lá para me acompanhar. Da prerrogativa, né, do Rio. E aí eu fui falar com o delegado, né, da polícia, e o delegado, aí sim eu consegui ter o acesso. Então resolveu. Resolveu. Eu consegui ter acesso, mas eu tive que insistir. Sim, insistir. Eu tive que insistir. Então fica aí uma dica mesmo para os colegas, né? Exato. Eu costumo falar que a advocacia não é profissão para covardes. Exato. Né? Quando você tem um não, você vai, por que não? Pois é. Né? Por que não? Justifique o porquê não. Porque se não for bem justificado, eu vou recorrer. Seja para o tribunal, seja para uma comissão, seja para alguém. Advogado tem que espernear. Por isso que é o jus esperneante, a gente esperneia. Duvidar de tudo, né? Nunca acreditar em tudo. Exatamente, exatamente. Doutor, sigilo profissional e suas limitações, né? Esse sigilo profissional que o advogado tem com o cliente, esse sigilo, ele é absoluto? Existem situações em que pode ser quebrado? Esse é um assunto também muito importante, né? E não sai de moda, né? Então, assim, o sigilo, ele tem que ser respeitado a qualquer custo. A qualquer custo, né? Então, o cliente, ele te procura, né? A relação, né? A relação que permeia, né, o advogado e o seu cliente é a confiança. É a confiança, né? sim. Então, ele vai te procurar em razão da confiança que ele sente no profissional, em você. Sim. E o sigilo, ele faz parte dessa confiança, né? Então, o sigilo profissional, além de ser uma regra, né, isso já prevista no Código de Ética da Advocacia, ele precisa ser respeitado, né? Então, nós temos uma regra geral, né, que, independentemente do momento, né, eu até costumo falar que existem familiares, né, que sempre procuram a gente, falam, tô com um probleminha aqui, às vezes num almoço de família, num domingo, almoço de domingo, né? É a consulta do domingo. É a consulta do domingo, né? E ele começa a contar o caso ali na mesa para todo mundo, né? E eu costumo falar, não, aqui não é o lugar, você vai estar relatando um fato, né? Ainda que seja um fato não tão sensível, né? Mas não é o lugar, né? Ele pode ali trazer alguma informação que possa vir a público ali, né? E então eu acho que não é o lugar, né? Procurar sempre falar, aqui não é o lugar para a gente conversar, a gente precisa conversar num lugar reservado, até porque toda a informação, até mesmo essa informação desse parente, né, num cômodo da casa lá, já envolve sigilo. Sim.
né? Então, o sigilo, ele é extracontratual, independe da contratação, se você vai ser contratado ou não. Porque é uma norma de regra geral, né? É uma norma de regra geral, é uma norma de ordem pública. Você não precisa ser contratado. Se alguém te abordar e falar, olha, tô com um problema, tá acontecendo isso, assado, te procurando como advogado, mesmo que ele não contrate ou não feche o contrato com você, ó, quieto, não fale nada. O sigilo, então, ele é muito importante, né? Os advogados precisam tomar muito cuidado, né? Para não revelar, muitas vezes até sem a intenção, né? Sim. Mas, respondendo bem a sua pergunta, existem exceções previstas na legislação, né? Quando o sigilo ele pode ser violado, né? A regra é que o sigilo é inviolável, né? Não pode ser revelado de forma nenhuma. Mas tem exceções, né? São 2 exceções que os advogados também precisam ficar atentos, né? A primeira exceção diz respeito à balança do direito. Vamos falar dessa forma, a balança do direito. O sigilo ele é importante, né? A gente falou que é uma norma de ordem pública, né? E precisa ser preservado. Mas existem outros valores importantes que também precisam ser preservados, né? Como, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo uma ameaça, né, de risco à sua vida, né, ao risco à sua integridade física, né, embora o Código de Ética fala em risco à vida, né, risco a... Alguns professores meus falavam no passado, tá certo essa expressão risco à vida, né, corre risco de vida, se corre risco de vida, coloca a mão lá, então que é bom. Você vai viver mais, está correndo o risco de viver, né? A outra fala, não, o correto é risco de morte, né? Sempre teve essa discussão, eu lembro disso também. Mas quando, assim, a vida da pessoa está sofrendo ali uma ameaça, e essa ameaça tem que ser grave. Real e iminente, né? Ou a integridade física, ou a honra, né? Eu entendo aí que ali é um rol exemplificativo, né? Não se para só nesse. Acho que se colocar ali os direitos da personalidade, né? Todos os direitos da personalidade, acho que ficaria legal, né? Aí sim é um dever do advogado. Tá? Dever do advogado do quê? De denunciar? Revelar e denunciar, para impedir. Então, assim, por exemplo, você sabe de um fato que um cliente chegou para você e falou, olha, eu vou matar fulano de tal. Exatamente. E aí você tem o dever moral e talvez legal. Né? Dever legal de denunciar. Falar, olha, denúncia anônima, tá, vai acontecer isso e assado. Pelo menos, né? Muitos doutrinadores, né, que escrevem sobre ética, eles usam essa expressão. O sigilo é um dever/direito. Um dever/direito. É um direito do advogado ter, né, preservar, né, lutar pelo sigilo, né? É um direito do advogado. É um direito do seu cliente, mas também pode se tornar um dever, né? E o dever é justamente isso, né? Se o cliente eventualmente fala, eu tenho uma pessoa aqui que está me devendo e ele acabou com a minha vida, eu vou matar, e se sentir eventualmente uma ameaça real, né? Tem que ser real, né? Sim. Aí o advogado tem que fazer aquele filtro, não pode ser, por exemplo, uma brincadeira, né? Não, Aí o sigilo tem que ser mantido. Às vezes é só um desabafo, aí você vê, não, ele não vai fazer isso. Mas quando você vê o cara já começando os atos iniciais do crime, comprando arma, fazendo isso, fazendo aquilo, e falando, olha, tal dia eu vou pegar ele. Pelo amor de Deus. Eu sou advogado, não sou confidente, vai confidenciar comigo um crime? Eu não quero fazer parte desse crime. Exatamente. Então, assim, aí nasce esse dever do advogado de sempre lutar e preservar pela vida, Exato. que é o principal motivo da existência, da nossa existência, né? Sim. É a preservação da vida, né? O direito ele é feito para as pessoas em sociedade, né? Sim, para conviver em sociedade, porque o ser humano, tecnicamente falando, né, de acordo com alguns filósofos, o homem só consegue viver em sociedade por causa das leis, né? É o tratado social, né? Exatamente. Só então para a gente encerrar esse assunto, esse é uma exceção, né? Certo. Do sigilo, e tem mais uma outra exceção que o advogado ele pode usar para a defesa própria. Para a defesa própria. Então, eventualmente o cliente ele confidencia algo, né? Ali mantém o sigilo, mas se eventualmente o cliente atacar o advogado, né?
aí o advogado ele pode revelar esse sigilo para ele se defender. Legal. Tá? Legal. E aí sempre observando a proporcionalidade, Sim, né? Jamais sim. poderá se exceder e revelar outras coisas que não seriam úteis para a sua defesa. Perfeito? Perfeitamente. Aí entra aquela questão de ações indenizatórias contra advogado, de um cliente que está mentindo, falando que o advogado causou um prejuízo, alguma coisa, e você leva para o juiz, olha, tá aqui, ó. Exatamente. Eu tenho mais coisas lá guardadas lá que não vou trazer, Você mas não olha, pode trazer. tá aqui, né? Exato. Doutor, agora vamos falar de publicidade. Publicidade é algo que, assim, hoje com a internet tá mais na moda ainda. Na minha época, quando eu comecei, a publicidade era cartão. Sim. Dava cartãozinho e indicação. Hoje em dia é internet, né? Você tem lá o Google Ads, você tem o Facebook da vida, você tem o Instagram, que tem algumas advogadas seminuas dançando, fazendo propaganda, tipo de publicidade que eu acho que é duvidosa, mas a gente vê isso, infelizmente. E nós vimos também algumas publicidades daqueles advogados que são super ricos, que fazem esse tipo de propaganda, que eu não sei se é verdade, até que ponto é verdade. A pergunta é, o que é permitido, né? E o que é proibido em publicidade? Como ficam as redes sociais, né, levando em consideração esses excessos que eu acabei de colocar na mesa aqui? Esse assunto também ele é muito delicado, porque eu entendo que há um contrassenso, né? A própria OAB, agora eu fiquei sabendo agora que a OAB ela está pretendendo novamente fazer uma alteração nisso. Ouvi falar que estão se pensando num código de ética da publicidade da advocacia, específico, né? para isso. Específico para isso, né? Mas hoje, né, nós temos uma legislação, né, trazido já há algum tempo pelo próprio Código de Ética. Nós temos alguns provimentos que foram criados com o tempo e um mais recente agora, né, que é o famoso marketing jurídico, né, que é um provimento de 2021. Tá? Esse provimento do Conselho Federal da OAB, ele trouxe algumas regras tentando adaptar aí a publicidade para essa nova atualidade que a gente está vivendo, né? Que é a era digital. Mas 3 princípios que já são antigos, né, nesse assunto de publicidade, eles ainda foram mantidos, né? E esses princípios têm que ser respeitados. Então, toda a publicidade, ela precisa observar esses 3 pilares, né? Que é sempre observar a informação, então ela tem que ter cunho informativo, né? O segundo pilar ali é a moderação, ok? Então tem que ser sempre moderado, né? Eu costumo até falar para os meus alunos lá na faculdade, a gente vê em jornais, né? Hoje dificilmente a gente vê jornais impressos, mas tem aqueles jornais que atrás, numa folha inteira, esses jornais mais locais assim, numa folha inteira de trás do jornal tem a propaganda de um supermercado, com todas as promoções desse supermercado, né? Sim. Bastante comum. O advogado ele não pode fazer aquilo porque aquilo ali é imoderado, Sim. né? Então a moderação ela é um pilar, né, da publicidade da advocacia. E o terceiro pilar é a discrição, né? Tem que ser discreto, ok? Então tem que trazer informação, moderação e discrição. Esses 3 pilares estão mantidos pela regra, né? Mas quando eu falei no início que é um assunto meio sensível, porque a própria OAB ela veda a chamada captação de clientela. Isso é totalmente vedado, mas ela permite-se fazer a publicidade, né? O marketing agora chamando, né? Aí vem a pergunta, né? Como é que você faz um marketing sem captar clientes, né? Então é um contrassenso, né? Mas os advogados, acho que eles precisam tomar cuidado ali com vedações, né? Que o estatuto da OAB, o código de ética, principalmente o código de ética, e o provimento, né? 205 de 2021, que ele traz, né? Então, essas vedações que são, assim, acho que de suma importância. Nós temos algumas vedações antigas, né? Como, por exemplo, fazer inscrições em muros, em lugares públicos, né? Isso sempre foi proibido e ainda continua, né? A única exceção é, por exemplo, uma fachada de escritório. Isso é permitido, né? Veículos, né?
você adesivar o seu escritório, né? O telefone do seu escritório num veículo. Isso também. Havia até uma jurisprudência antiga que permitia, né, isso. Né? A jurisprudência usava como fundamento que o veículo, o adesivo tinha cunho de indicar a propriedade daquele veículo. Entendi. Né? Mas essa não publicidade, mas para indicar a propriedade do veículo. Né? Mas isso já caiu. Tá? Essa jurisprudência ela já não se sustenta mais. Okay, né? Mas eu acho que o foco aqui é o marketing jurídico, é a internet. Sim. Né? Então, eu acho que precisa tomar cuidado com vedações. Então, esse provimento ele permite, né, que o advogado, por exemplo, utilize vídeos, né, por exemplo, de uma sustentação oral. Tá. Né? Mas ali tem uma vedação expressa. Qual é a vedação? Jamais poderá falar qual é o resultado. É algo que eu vejo que alguns advogados pegam cópia de sentença e publica no Instagram. Mais um cliente feliz, provimento dado, não sei o que lá. Cópia de sentença em Instagram, Facebook é proibido? Assim, ou no mínimo antiético. Eu entendo que é um risco muito grande aí, né, de configurar uma infração ético-disciplinar. Tá? É um risco muito grande. Porque assim, se a gente for pensar, olha, eu não posso falar qual é o número do processo, eu não posso falar qual é o meu cliente, mas você está expondo uma sentença feita pelo judiciário. Será que o conteúdo feito por um agente, por um servidor público, pode ser exposto daquela forma? Né? Fica uma reflexão, né? Exatamente. Então, eu também acho ali... E com o intuito de agariar clientes, né, doutor? Eu vejo colegas que colocam lá, não é para falar que ele ganhou, é com o intuito de trazer clientes. Novos clientes, né? Esse é o X da questão, né? Porque ali no fundo tem essa intenção, né? Tem essa intenção. Então, você bem falou que há proibições de dizer identificação de processo, identificação de partes, né? Mas esse ar de engrandecimento, né? De mais uma vitória, ou até mesmo com patrimônio, né? Você fez até a menção no início, né? Daqueles advogados que falam que é ricos, tal, que faz ostentação, né? Essa é a palavra que se tem usa, né? um tal de advogado ostentação, eu acho que ficou proibido, inclusive foi alguma coisa que a OAB falou e ficou bem conhecido no meio nosso, que advogados que faz ostentação seria de forma ilegal dentro do contexto da OAB. Exatamente, é uma das vedações do provimento. Então, proíbe-se, né, que se faça essa ostentação. É meio que mercantilizar a advocacia, né? É você mostrar, olha, eu sou advogado, sou bem-sucedido, né? E, sei lá, quer ser bem-sucedido, compra o meu curso. Pois é. Jesus, que isso? Exatamente. E às vezes o cara tá lá com uma BMW que é alugada, tá num lugar que não é dele, é emprestado, mas é só para vender curso. Um outro exemplo é a frase, nós temos sede própria. Nós temos sede própria, né? Então, veja, é uma ideia de engrandecimento, né? Que não faz parte, né? Porque o cliente ele vai procurar o advogado não pela estrutura, bom profissional que ele né? Mas talvez assim até a boa publicidade que ele faz, que isso pode ser contratado. Verdade. Não é? Tem um monte de agências por aí. Sim, o marketing tem agências especializadas em marketing. Pois é. Vender aquilo que você quer que a pessoa pense que você tem, não que você é. E assim, para a gente encerrar esse assunto, eu acho que uma outra questão importante aqui, que também está no provimento, a gente já falou nisso, é não tirar a pessoalidade, né? E aqui envolve a publicidade, porque você falou do Google ADS, isso. Né? O chatbot também, né? Que são aqueles robôs, isso é muito comum, né? Em empresas. Você liga para a empresa e aí fala, aqui é a empresa tal, mas você está falando com um robô, né? Se você quiser falar no setor financeiro, aperte 1. Se você quiser falar no setor comercial, aperte 2, né? Então, imagine um escritório de advocacia que fala, aqui é o escritório tal, se o seu assunto é direito trabalhista, aperte 1.
Se o seu assunto for direito criminal, aperte 2. Aí você aperta 2 criminal. Se o seu assunto é processo já em andamento, aperte 1. Se o seu assunto é uma consulta, né, na área consultiva, aperte... Então, quer dizer, a OAB, o provimento, ela até permite isso daí, tá? Desde que não tire a pessoalidade. O que significa isso? Significa que você pode usar isso daí até o momento em que o cliente vai trazer o caso para você. Aí é o advogado que precisa ouvir, né? O ser humano que precisa ouvir, né? Para poder ali sentir, né? A causa, a situação, para poder passar. E como é que chama esse atendimento eletrônico? Chatbot. No meu escritório tem o PABX. Sei. Que é aquele que atendimento eletrônico. Você ligou para a Advocacia Nunes. Para falar com Daniel Nunes, 1. Para falar com fulano de tal, 2. Entendeu? Mas é pessoal. É direto para a pessoa. Sim, com certeza. Isso é permitido. Isso é permitido. Isso é permitido. Agora, atendimento 100% eletrônico, sem... Aí não pode, né? Aí você está tirando a pessoalidade. Eu lembro que um tempo atrás, foi até uma questão que tornou-se público, que tinha um site que as pessoas procuravam advogados, preenchiam um formulário online e ele era direcionado para alguns advogados. O dono dessa plataforma não era advogado, ele simplesmente fazia esse direcionamento e foi proibido. Eu lembro que a OAB pediu para tirar fora do ar esse site, porque era uma angariação, não sei como que fala o nome, de angariar. Angariar, isso. Angariação de cliente, de clientela. Ou seja, quem não é advogado arranjando clientes para advogados e cobrando para dar o cliente. Tipo, olha, eu tenho aqui um cliente que precisa de uma ação de alimentos em Atibaia. Você é de Atibaia? Eu tenho um cliente para você, só que eu quero tipo 20% dos honorários. Sim. Tem até uma expressão. Louco isso. Paqueiro. Paqueiro, Se você procurar no dicionário, você vai ver que paqueiro tem basicamente 2 significados, né? O primeiro é o caçador de pacas, que é aquele animal, né? E o segundo é justamente essa pessoa que angaria clientes, né? Então, por exemplo, um funcionário do PROCON, né? Que fica angariando pessoas que vão até o PROCON para um advogado consumerista, né? Mediante um... Caramba, e o nome que se dá é paqueiro. Lá no Paraguai, quando você vai fazer compra em Cidade do Leste, tem os piranhas. Sei. Os piranhas é aqueles, você quer comprar o quê? Posso te ajudar? Posso te levar? Tal. Que fica procurando o cliente para levar para as lojas. Lá é piranha. E aqui a gente está falando do paqueiro. Então o paqueiro é um piranha. Isso aí. Doutor, vamos falar agora sobre honorários advocatícios. Olha, isso é importante, hein? É isso que mantém o circo em pé. O que deve ser feito se houver controvérsia entre advogados sobre a divisão de honorários? Vixe. Esse é um assunto, acho que importante para a gente tratar aqui, porque isso é comum. Sim, né? com certeza. Dia a dia, né? Advogados se desentenderem por conta de honorários, né? Sim. E advogados que atuam no mesmo processo, né? Subestabelecidos, né? Um advogado que recebeu um subestabelecimento, atuou até determinada parte, né? E aí depois vem a fixação dos honorários, de sucumbência, o que é de cada um, né? Então, assim, se tiver um processo judicial, né? O próprio juiz, eu acho que ele tem essa competência de poder fazer a divisão ali, né? Mas eu acho que, assim, penso eu, juiz, eu acho que ele acaba atropelando essa questão da sucumbência, se houve subestabelecimento sem reserva de poderes, o outro advogado continua ali o processo, vai, tem condenação, tem sucumbência, o juiz só dá sucumbência. Eu acho que ele atropela essa questão de, olha, 50% para aquele advogado que subestabeleceu, 50% para o novo. Eu acho que o judiciário acaba atropelando, você não acha? Eu entendo que acho que o juízo, ainda que ele perceba, né, essa questão dentro de um processo, talvez ele fale assim, ó, se ninguém vier reclamar, eu vou fixar de uma vez só. Eles que se entendam, né? Até porque eu não sei que tipo de negócio eles fizeram lá, né? Sim. Às vezes o advogado que subestabeleceu pode até já ter recebido alguma parte para abrir mão. Às vezes eles têm um contrato entre eles, né? Falando que o que tiver de sucumbência é do novo advogado. E o juiz não sabe disso. Não sabe, exato.
Agora, se for levar esse problema no Poder Judiciário, né, eu digo isso numa petição do advogado que estabeleceu, né, falando assim, eu atuei nesse processo, então eu acho que... Essa petição tem que ser logo em seguida da sentença, uma petição intermediária ou entra com uma ação de arbitramento? Eu acho que uma petição intermediária resolveria. A ação de arbitramento é uma ação... Mas é contra o cliente, né? Você trabalha sem contrato de honorários, né? Exatamente. Aí não tem um contrato, que não é é de se falar aqui que o advogado não deve fazer isso, né? Pelo amor de Deus, né? Advogar sem procuração não dá. Então, vamos pensar assim, olha, se não pode advogar sem procuração, o advogado não pode advogar sem contrato de honorários definido. Pelo amor de Deus, né? Então, antes de começar a trabalhar ali, eu acho que precisa o advogado se atentar muito a isso. E isso é uma segurança para os dois lados. Com certeza, com certeza. Só quem passou com problemas com clientes sabe que a importância de um contrato de honorários muito bem feito também. Isso mantém a confiança. Exato. Mantém a confiança. Exato. O que está escrito não se discute. Exatamente. Então, eu acho que o advogado ele pode fazer, né, uma petição ali, uma intermediária. O juiz ele pode, né, fazer a separação, né, concordando os advogados ou não, mas o juiz ele pode separar. Mas o que os advogados também precisam, quem já sabe, relembrar, né, nunca tirar isso de mente, é que o Tribunal de Ética e Disciplina, ele tem várias funções. Não é só julgar. Sim. Não é só julgar. É consultivo também, né? Uma das atribuições é a orientação, né? Então, toda vez que houver ali qualquer tipo de controvérsia de honorários entre advogados, o Tribunal de Ética é um órgão, né, de confiança da advocacia, né, que pode ser buscado como se fosse um árbitro, uma arbitragem, né? Que legal. E escrever, né, para o Tribunal de Ética, pode ser em conjunto os advogados tiverem essa dúvida, para que o Tribunal de Ética ele possa orientar ali e fazer ali a mediação. Inclusive um processo ético disciplinar, quando há disputa entre advogados referente a honorários, né, é uma obrigação, né, no processo ético disciplinar, que no começo do processo já haja uma audiência de conciliação. Para evitar o padecimento da classe. Nossa, interessante, muito legal, muito boa a informação, doutor. Vamos dar continuidade aqui, porque o nosso tempo, já estamos em 52 minutos. E um podcast de 1 hora, hein? Eu falo, a gente vem conversar, 1 hora é muito pouco. É muito passar muito rápido. Doutor, incompatibilidades e impedimentos. Advogados podem exercer outros cargos? Isso é uma questão também que alguns alunos, eles vêm sempre com essa dúvida, né? Eu posso ser advogado e exercer uma outra profissão, né? Nós temos um princípio na Constituição Federal, né, que a gente bem conhece, no artigo 5º, que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de uma lei. Sim. Então, se não há uma lei proibindo, eu posso, ok? Perfeito. Agora, o próprio estatuto ele traz ali um rol, né, de pessoas que há uma incompatibilidade ou impedimento. E geralmente são cargos públicos, ok? Sim. Então está lá no artigo 28 do Estatuto da OAB, traz ali os casos de incompatibilidade, como por exemplo o prefeito, o presidente da Câmara, né, funcionário público que tem um cargo de direção, né, que decide algo, né, esses têm ali um impedimento, uma incompatibilidade. Né? Essa é uma restrição total. Ok. É uma restrição total. E o impedimento está no artigo 30, que é uma restrição parcial. Né? Então, o funcionário público que não exerce ali os cargos do artigo 28, eles podem advogar, mas somente em algumas situações. Né? Da mesma forma, o membro do Poder Legislativo, que é uma outra regra do artigo 30. Então, quem é do membro, faz parte do Legislativo, mas não é da mesa diretora, que está lá nas questões de incompatibilidade, ele também tem um impedimento. Ele pode advogar, mas em algumas situações. Né? Nunca contra o ente que ele trabalha. A regra é essa. O
o funcionário do executivo ele não pode advogar contra a entidade pagadora dele, a entidade pagadora, né? E o legislativo ele só pode advogar na esfera privada. Na privada. Né? Ele não pode advogar nunca contra a entidade administração pública. Isso. Né? Muito legal. Mas assim, é possível você advogar sem problema nenhum e ter uma outra profissão que não esteja ali, mas qual é a dúvida que as pessoas têm? Né? O que não pode? O que a OAB veda é a publicidade conjunta. Entendeu? Então eu posso ser advogado e corretor? Posso, não tem qualquer tipo de impedimento. Não tem uma restrição a isso. Mas eu posso, na mesma placa, né, da fachada, colocar lá o advogado e o contador na mesma pessoa? Isso que é vedado. Tá. Ok? Então aí nós temos uma vedação. E aí eu te pergunto, o prédio que tem o advogado e, por exemplo, uma imobiliária, que é do próprio advogado, pode ser no mesmo prédio? Pode ter a mesma entrada? Como que funciona? Acho que a gente pode até colocar uma pimenta a mais nessa sua pergunta. Ótimo. O coworking. Boa. Né? O espaço compartilhado. É permitido? Né? O próprio provimento que a gente falou agora há pouco, do marketing jurídico, ele trata disso. É permitido o coworking, o advogado compartilhar espaços, desde que haja ali uma identificação em separado. Ok? Então, o advogado vai atuar naquela sala tal, no dia tal, na hora tal e tal. Então, é isso que eles pregam, né? Então, um prédio, por exemplo, que tem várias salas, é permitido compartilhar essas salas desde que haja identificação. A identificação. Entendi. Né? Então, essa é a ideia. Tá? Ok. Então, beleza. Porque, assim, às vezes a gente vê que na mesma sala tem o advogado e tem o corretor de imóveis, né? Eu falo isso porque Atibaia é um lugar que a gente vê muito isso, né? Não querendo entrar nem ser polêmico, mas a gente vê muito advogado sendo corretor de imóveis e fazendo algumas propagandas, o qual eu acho que seria um pouco antiético. Mas ninguém fala nada, a gente segue o jogo. Entendi. A legislação ela é bem clara nesse sentido. Né? O que eles vedam é a publicidade, e isso envolve uma placa, por exemplo, né? De identificação, feita de forma cumulativa. A única exceção é o professor. O professor pode. O advogado, ele pode ser advogado e professor e fazer o anúncio. Que legal. Conjunto. É a única exceção que eles permitem. Que legal, ótimo. E bem colocado. Vamos falar agora sobre infração ético-disciplinar. Pergunta: houve alguma alteração no Estatuto da OAB sobre novas infrações disciplinares praticadas por advogados? Assunto legal, hein? Isso daí é uma alteração que eu acho que o advogado precisa se atentar, porque as infrações ético-disciplinares previstas lá no Estatuto da OAB, ela é um rol exemplificativo. Né? Nós temos ali algumas dezenas de incisos, né? Mas é um rol exemplificativo. Não é taxativo. Não é taxativo. A própria legislação ela prevê, qualquer infração ao estatuto, qualquer infração ao Código de Ética configura uma infração ético-disciplinar. Né? Mas aqui a gente teve uma alteração recente, né? E que veio assim a calhar com um momento, né, que a gente viu um crescimento de situações como essas na sociedade, que é não advogados, né, mas pessoas, aqui a gente está falando diretamente do advogado, mas as pessoas em gerais praticando abuso sexual, né, abuso moral, discriminação, ok? Isso não tinha previsto no Estatuto da OAB, né, e isso foi alterado. Então, hoje, né, acho que os advogados precisam tomar bastante cuidado, né, principalmente com a questão da discriminação. O abuso sexual é algo que é repugnante, né? Sim. É repugnante. Mas, às vezes, passa desapercebido também o abuso moral, né? Então, às vezes, a pessoa acha que está sendo sei lá, um chefe rígido, né? Eu tô sendo rígido e tal, mas até onde, né? Você está ultrapassando a barreira ali do limite, você está causando ali um problema, um trauma na pessoa. Então, esse é um cuidado que precisa ter, tá? E hoje isso está previsto, né?
Está no inciso 30 do artigo 34 do Estatuto da OAB, é uma infração disciplinar, né? E é punida com suspensão. O Olha, advogado pode ficar suspensão. suspenso durante um período, né? Uhum. Se eventualmente for identificado e ele, né, Através do processo haja prova, né? exatamente, E eu passa. tenho um contraditório, ampla defesa Exato, dentro do TED, né? exato, Perfeito, doutor. Ótimo. Muito legal. Essa era uma novidade que não havia previsão anterior. exato. Coisas novas aí. Então, você que está estudando para a OAB, cuidado que o professor está falando, hein, gente? Cuidado, gente. Vamos lá, vamos estudar. Termo de ajustamento de conduta. Nossa, isso eu fiquei intrigado quando vi essa pergunta. O advogado tem direito a fazer acordo com a OAB caso cometa alguma infração disciplinar? Nós estamos numa era aí da delação premiada, né? Delação premiada para cá, para lá, né? Já faz um tempo isso, mas ainda continua na moda, né? A pessoa vai fazer um acordo, né, para ter uma pena menor, né? Os criminalistas, né, vão lembrar bastante, né, da suspensão condicional do processo, né, uma previsão que tem lá no GCRIM, né, depois o Código Penal veio e trouxe a figura do acordo de não persecução penal, né? Então, e na área, acho que principalmente ambiental, né, tinha muito, né, a figura do termo de ajustamento de conduta, né, do TAC. Então, uma pessoa que eventualmente praticava lá um crime ambiental, desmatava. E fazer um acordo para fazer o replantio, né, cuidar da área, e sempre está justificando e levando para o Ministério Público. Olha, estou cuidando, estou fazendo, até finalizar. São figuras que a gente se deparava com bastante frequência no Poder Judiciário, né? Sim. E a OAB, eu acho que ela andou bem em trazer essa figura para o processo ético. Então trouxe para... Sério? Que legal. Então hoje, o processo ético disciplinar, ele tem ali uma parte, obviamente que tem requisitos, né? Tá. Nós temos algumas infrações previstas na OAB e as respectivas sanções, as penas, né? E as penas, elas são basicamente a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. Okay? São 4 penas ali que estão previstas no Estatuto da OAB. Só que o TAC, ele só é permitido para quem é primário, tá? E para as penas, né, punidas com censura. Tá, ou seja, pena mínima. Pena mínima, tá? Então, não é tão grave e não tem reincidência. Exatamente. Então, para aquelas penas mínimas, censura, né, há uma previsão específica para... eu acredito que não deveria, nem precisava ter essa previsão, mas também tem uma previsão para quem comete alguma infração voltada à publicidade, né? Também tem direito ao TAC. Mas a publicidade, ela já é punida com censura. Então, eu acho que não precisaria, né, ter essa previsão. Mas, enfim, cumprindo ali os requisitos, né? O processo ele fica suspenso, quem se aceitar, precisa aceitar, né? Tem ali as regras, né? O que pode ser objeto desse acordo? Que nada mais é do que um acordo, né? Cessa a infração, né? Se está praticando retira uma infração, a publicidade que está lá, por exemplo. Exato, né? Ou faz uma reparação, né, de algum prejuízo que causou. Pagar, né? Pagar uma indenização, por exemplo, né? Essas são alguns exemplos aí do acordo que pode ser feito, né? O processo ele fica suspenso por 3 anos, ok? E aí, se eventualmente não houver descumprimento... Aí é arquivado. Extingue-se a punibilidade, vamos dizer assim, né? Que legal. E aí o processo ele é arquivado e não há qualquer tipo de registro em nome do advogado. Boa ferramenta. É uma boa ferramenta. Para quem faz defesa para advogados no TED, que também é um ramo do direito, tá? Você fazer defesa para advogados. Então, há mercado para isso também. Exato, com certeza. Então, é bom entender de recursos, de acordos nessa esfera também. Se atentar a esse instrumento. Exatamente, é um nicho. Muito bom. Estamos indo quase para os finalmente, doutor. Mas vamos lá, vamos falar aqui, olha, a advocacia contra ex-cliente, né? Ou ex-empregador. Posso advogar contra o meu ex-cliente ou o meu ex-empregador? Essa é uma questão aí também que sempre esteve em pauta, né? Dentro da área da advocacia, porque a gente falou ainda
há pouco, né, sobre o sigilo profissional, né? Exato. Então, o sigilo profissional, ele tem essa qualidade de ser, acho que a gente não usou essa expressão, perene, ou perpétuo, né? Você tem que levar o sigilo com você, Tá. né? Não existe um prazo, né? E isso é uma verdade. Mas, então, em razão disso, eu não posso advogar contra uma pessoa que já foi o meu cliente. Ou eu trabalhei numa empresa, né, fiz parte daquela empresa, ainda que como advogado, eu era advogado da empresa, né, seletista, por exemplo, né, tinha um cargo lá como advogado, saí, né, e agora eu posso advogar contra esse meu ex-empregador, né? Essa é uma questão, né, que nós não temos previsão e no estatuto Não tem não previsão? tem previsão no código de ética, Caramba. então é uma lacuna, né? Entendi. Mas existem algumas jurisprudências, ok? Principalmente do Tribunal de Ética e Disciplina. E ali, analisando essa questão, falando assim, olha, o advogado, ele não mais advoga para aquela pessoa, independentemente do motivo, a gente não vai entrar em motivo, não trabalha mais naquela empresa, então ele não pode mais advogar. Vamos permitir que ele advogue, mas com algumas condições, né? Então, basicamente, são duas condições. A primeira condição, a gente vai falar do sigilo de novo. Ok. Qualquer informação que ele obteve lá na empresa ou do ex-empregador jamais poderá ser usado contra ele. Entendi. Então, essa é uma primeira observação. Sim. O sigilo tem que ser mantido. Tá. Tá? E um segundo requisito é o que eles chamam de abstenção bienal. Ou seja, a partir do momento que você deixa de advogar para aquela pessoa, a partir do momento que você deixa de ser funcionário daquela empresa, você tem que aguardar um prazo de 2 anos para depois poder advogar contra. Então, a jurisprudência ela foi firmando esse Eu posicionamento. me lembrava dos 2 anos, da época que eu estudava. A abstenção bienal. Essa Isso eu ainda lembrava. mantém. Agora, a questão de não usar informações ou então documentos que você obteve advogando para a parte contrária, eu não me lembrava dessa parte, mas muito bem colocado. Muito bem colocado. Isso. Inclusive, é uma infração ético-disciplinar. Sim. Né? Eu jamais advogaria contra um ex-cliente. O que acontece muito na vida prática do advogado é você fazer um divórcio consensual e depois um dos clientes quer processar o outro. E eu falo, eu não pego. Com todo respeito, eu não pego. Até indico o colega, olha, tem um colega que é da minha confiança, vai lá conversar com ele. Se você confiar nele, pode contratá-lo, tal, mas eu não pego. Eu evito. Entendo. É melhor, né? Não, é melhor. É melhor. E questão final, vamos lá, vixe, já estamos aqui. Há alguma alteração recente na legislação ou jurisprudência que afeta diretamente a atuação do advogado? Bom, eu acho que a gente tem uma alteração recente agora, né, para a gente falar, bastante importante, que envolve uma história curiosa, né? Eu prometo ser bem rápido aí, porque a gente já está indo para o final, né, da nossa conversa, mas eu vou contar rapidamente essa história, né? Um dos direitos do advogado, né, uma das prerrogativas, era justamente a chamada imunidade profissional, né? Ou seja, o advogado, para que ele possa fazer a defesa do seu cliente numa plenitude, ou seja, sem ficar ali engessado ou preocupado com fatores externos, né, ele tinha a garantia da lei de uma imunidade profissional com relação a crimes contra a honra, né, mais precisamente a injúria e a difamação. Então, num processo judicial, né, ainda que o advogado, né, defendendo os interesses do seu cliente, praticasse uma injúria ou uma difamação contra, né, a parte contrária, ele tinha um respaldo da lei que ele não responderia criminalmente por aqueles delitos contra a honra. Okay? Pois bem, em 2022, né, até foi um lobby da OAB, né, de fazer uma alteração e trazer ali mais melhorias, né, essa lei de 22, que é a lei 14.365, ela trouxe ali alterações no Estatuto da OAB, no Código de Processo Civil e no Código Penal. Houve umas alterações. Mas com relação ao Estatuto, o objetivo ali era melhorar, né, os direitos, as prerrogativas, né, a atuação da advocacia. Então foi um lobby da OAB. Mas, por um equívoco, né, constou no texto da lei
que essa imunidade profissional, que é algo bom para a advocacia, né, tinha sido revogado. Meu Deus. Então, revogaram esse direito, essa prerrogativa do advogado. E essa revogação foi de forma equivocada? Foi equivocada. Sério? Foi equivocada. E foi assim, passou desapercebido. Quando foi para o Diário Oficial, né, os advogados falaram, como assim? Né, sumiu a imunidade profissional? Tiraram isso? Né? Vocês não estão defendendo os advogados? Aí a OAB, através da presidência lá, né, ela se tocou. Ela falou, não era para constar esse texto na lei, essa revogação. Né? E aí saiu até nos noticiários que o presidente da OAB foi lá, né, isso do Conselho Federal, foi lá nas duas casas, conversou lá com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, e até eles se surpreenderam, falaram, não era, esse texto não era para estar aí. Sim. Então, eles até trouxeram uma expressão, erro legislativo. Eita. Eles chamaram de um erro legislativo. E eles falaram assim, vamos consertar isso. Mas veja, isso é de 2022, então, né? E não se mexeram, né? Aí a OAB, ela promoveu uma ação direta de inconstitucionalidade, ok? Que é a DIN 7231, né? E agora, em junho de 2025, recentemente, né? Foi julgado procedente, né? Foi julgada procedente essa ação e foi declarada inconstitucional essa parte que revogava. Ok? Ou seja, nós temos imunidade. Voltou a vigorar, é como se fosse uma espécie de repristinação. Você lembra desse termo lá? Quando era revogado um direito, depois voltava a ter vida, né? É como se fosse isso, né? Então, uma decisão agora revogou, né? Declarou inconstitucional aquela parte da lei e voltou aquela primeira lei à vigência. Muito bom. E isso é muito usado, essa questão de imunidade, acredito, né? Diariamente nos tribunais de júri, né? Você vê muito advogado afrontando Ministério Público, né? Discutindo com o juiz. Exatamente. E a gente vê que, infelizmente, às vezes o respeito entre os pares ali acaba caindo muito o nível, acabam se xingando, e aí não são punidos, talvez por causa dessa imunidade. Exatamente. Então agora os advogados... E era uma brecha, por exemplo, o Ministério Público processar o advogado que numa briga lá, numa discussão acalorada dentro do júri, ele leva e fala, não, eu vou te processar, né? Não só no júri, né? Em família também, exato, né? Um divórcio litigioso, né? Um acusando a outra parte que é comum, sei lá, infidelidade, enfim, você tá me difamando, tal, eu vou te processar, tal. Então, voltou nessa essa imunidade aí, agora recentemente. Então, os advogados eles têm aí uma segurança maior. Muito bom. Só fazer um pequeno adendo, ou então acrescentando, na minha advocacia no dia a dia, quando eu escrevo alguma coisa que eu acho que é muito pesado, ou que eu duvido daquilo que o cliente está falando, a gente tem lado, o nosso cliente é ao nosso lado. Eu imprimo a petição e peço para o meu cliente ler comigo, leio com ele, e eu faço ele rubricar todas as páginas e assinar comigo a petição. Isso é essencial. Entendeu? Quando eu vejo que o negócio é meio assim, sabe? Será que é verdade? Eu coloco tudo que ele está falando. Imprimo, vamos ler juntos, é isso mesmo? É isso, tem certeza? É isso. Você trabalhar 24 horas por dia e ainda ficava à disposição? Você era um escravo, por exemplo, no trabalhista, né? Então tá bom, então assina aqui comigo. Perfeito. Porque depois o advogado vão falar que o advogado mentiu, inventou aventura jurídica. E digo mais, não só numa petição, mas numa entrevista, né? Então, numa entrevista, você colhe as informações que o cliente trouxe, essa informação, então assina aqui para que eu possa elaborar a petição. Então isso é muito importante. Exato. O advogado não pode perder essa forma, né? Essa cautela. Com certeza, com certeza. Doutor, quero agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente, trazer muita informação, trazer um ensinamento. Isso aqui foi uma conversa bem descontraída, mas trouxe muito conhecimento, trouxe muita informação jurídica para
toda a sociedade jurídica, né? Que a gente tem, graças a Deus, né, ao nosso trabalho, temos colegas que nos assistem, serventuários, juízes, promotores que acabam assistindo esses nossos podcasts, e agradecer por ter enriquecido essa nossa conversa, ter aceito vir novamente, é uma honra tê-lo aqui, e obrigado, muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço, estarei sempre à disposição, e repito, né, a honra foi minha, o prazer foi meu, e eu estou sempre aí, um grande prazer mesmo reencontrá-lo novamente aqui. Doutor João, deixa alguma rede social, se o senhor tem alguma rede social, se alguém que está nos assistindo queira seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem algum canal que as pessoas consigam ter contato? Olha, eu tenho até o Instagram, mas eu sou, acho que de uma geração um pouco antiga, então eu movimento muito pouco o meu Instagram, tá? Mas eu tenho meu Instagram, tá? Se alguém quiser fazer algum contato, até um canal, né, de alguma dúvida com relação a isso. Os meus alunos sempre me chamam lá no Instagram, às vezes a gente numa aula eles tiram foto, eu reposto, enfim, Legal. né? Que é basicamente o meu nome completo. Então, Tá. João Alexandro Ramos, esse é meu Instagram. Pronto, é o Perfeito. arroba, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito, então. Muito obrigado, viu, doutor? Então, eu vou falar com o pessoal que está aqui, que ficou conosco até agora nesse podcast. Você que ficou conosco até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá aquele like, manda o link desse vídeo para os colegas, manda lá no grupo da família. Vamos fazer com que esse podcast ele vá mais longe e chegue para toda a sociedade, levando informação e entretenimento para todos. Ok? Grande abraço e até a próxima. Valeu!